noite o pastor Wesley Magalhães, que é pastor da Bíblia do Grajaú. Eu conheci o Wesley quando eu era seminarista em livros vários, né? E sempre fui um admirador da sua palavra, no sentido da sua eloquência. Toda vez que o Wesley pregava na igreja, nós éramos abençoados com a palavra do Senhor. O Wesley também é palestrante do Magai, docente do Magai, psicólogo, escritor, vai apresentar um pouco dos seus livros, falar um pouco da sua caminhada, e eu espero que Deus fale nos nossos corações através da vida do pastor Wesley nessa noite. Obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você conosco. Paz e graças sejam dadas a todos que estão reunidos nessa noite com Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Então, para você me ajudar, só é que eu ouvi que eu estou gripado. E todos estão minimamente gripados. Eu não estou nem passando bem, na verdade. E eu peço a vocês que estejam em oração e para que a gente seja bênção para o nosso Senhor, para vocês nessa noite. Amém? Bom, Roberto, eu só queria corrigir uma coisinha. Eu sou psicólogo, apesar de a gente pensar que eu sou psicólogo, por causa dos meus livros, a gente pensa que eu sou psicólogo, eu sou jornalista. Mas eu escrevo tanto sobre a alma humana e a alma e o coração humano, as pessoas pensam mesmo que eu sou psicólogo. E eu gostei, agora eu já me formei, eu gostei também de ser psicólogo. Gente, eu trago um abraço da minha igreja para todos vocês, um abraço da minha família, da igreja Batista do Grajaú. Deixamos a igreja lá há pouco tempo, um ator trouxe uma companhia abençoadora, muito generosa, cuidadosa, que nos trouxe até aqui. E eu me senti muito grato por esse tipo de irmão. Pois bem, eu sou casado com a Danusa, sou pai do Enzo e do Matheus. Nós somos nossa família é uma família muito legal, tudo gente boa. Meu filho Matheus já é o mais velho, já faz direito. Minha esposa é professora, é ministra de educação religiosa. E a gente tem atuado aqui na igreja com uma alegria muito grande já por quase 6 anos. Uma alegria muito grande de estar no Grajaú, com o presente do Senhor para nós. E o desafio também em lugar, às vezes nós pensamos tão dentro, tão perto de nós, mas tão ativo para fazer a realidade de nossas comunidades. E decidi uma vez trabalhar com aqueles irmãos. Meu filho mais novo é uma figura muito especial. Até 2 semanas atrás, nós tivemos um problema muito sério com ele, foi internado, CTI no hospital de Lisboa, e ficou por lá por 5 dias. Mas graças a Deus ele voltou para casa, estava bem, está bem agora. Ele ficou 5 dias na cama, sentado na cama, cheio de frio, não podia sair. Graças a Deus agora ele está na igreja, ele está correndo agora no meio do culto. Sabe uma coisa bacana, o filho do pastor corre no meio do culto, alguns irmãos ficam chateados. Eu adoro o filho do pastor correndo no meio do culto. Eu gosto, eu acho bacana. Eu acho bacana ter todo filho do pastor falando isso, os filhos do pastor correm no meio do culto. E sempre o irmão fica chateado com isso, né? E ele fala assim, poxa, o pastor não dá jeito pro filho dele, ele sempre deixa assim, vai falar mal do pastor, vai dar de uma criança. Então, o Enzo é muito legal. O Enzo é compositor, ele faz músicas, meu filho menor faz músicas, outro dia escreveu uma música. Eu, particularmente, tenho uma crítica muito severa às músicas evangélicas, porque eu acho que nós cantamos muitas coisas que não tem mais nada a ver com a Bíblia. Infelizmente, nossas igrejas estão cheias de músicas que não tem mais a ver com a Bíblia, não tem mais a ver com Deus. É tudo eu quero, eu posso, eu vou, eu tenho, eu vou pisar na terra do inimigo, eu vou ganhar de Deus, eu vou receber a vitória. É o evangelho voltado para si mesmo. Eu gostei de uma música que meu filho Neto fez, o filho mais novo fez, e eu achei que essa talvez seria uma canção que todos vocês deveriam cantar. Ele diz o seguinte: foi Deus que fez o mundo, foi Deus que fez o mundo, e não fui eu que fiz. Olha que coisa bacana. Os homens correram atrás das galinhas e pegaram todas elas dentro do galinheiro. Olha que coisa linda, gente. Na verdade, isso é uma coisa assim teológica, bacana, bonita, né? Acho que vale a pena a gente cantar isso sempre. Eu gosto das coisas que ele compõe e eu sempre fico animado com elas. Pois bem, deixa eu falar com vocês sobre os meus livros. Eu
o Roberto, antes de vir para cá, eu tenho vários livros que Deus me deu o privilégio de escrever. Foi os 5 melhores livros do Brasil sobre família. E eu tenho outros livros que eu trouxe aqui, tem está aqui em cima daquela mesa, sendo cuidado pelos anjos agora. Então, quando você sair daqui agora, você vai poder adquirir. Eu gostaria muito que você levasse um livro, pelo menos, para a sua casa, ou pelo menos mais de um livro para dar a alguém. Eu vou dizer a razão, porque no meio desse sermão, a razão pelas quais eu escrevo livros nos últimos tempos. Além disso, eu falei para o Roberto, primeiro que o Roberto, se os irmãos podiam comprar esse livro por 20 reais. Foi o Roberto, senão eu acho que é barato o livro, é 20 reais. E aí eu vim para cá e eu estava vendo esse vídeo e eu vou falar, porque na verdade você tem que estar na semana hoje mais. Porque toda a oração que o pastor fez, pedindo a Deus para que vocês fossem relevantes, quando o vídeo que nós assistimos acerca da corrente do bem, quando aquilo que vocês cantaram nessa noite já é mensagem dessa noite. Mas de qualquer maneira, eu quero aproveitar este tempo para provocar vocês, para confrontar vocês com a missão de vocês como cristãos. E isso tem a ver com os meus livros também. E aí eu fiquei pensando que talvez 20 reais, só uma pessoa levaria o livro. Por 10 reais, 2 pessoas levariam o livro. Então, se você tiver 10 reais ou mais, e quiser abençoar a sua vida e a vida de alguém, você vai levar o livro por 10 reais. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Não vivo dos livros, meus livros eu não vivo deles. Meu livro é um ministério. Um livro não custa 10 reais, você sabe disso muito bem. Na verdade, mas quando você leva um livro desse para casa, você vai estar ajudando a multiplicar esses livros e alcançar o projeto que eu vou falar para você no EBC. Tá bem? Estamos combinados assim? 10 reais não é um sanduíche, eu acho. Eu acho que você pode comprar esse livro, tá bom, gente? Então tá jóia. Quero fazer uma pergunta para você, aí você vai se me acompanhar, tá bom? É isso? Então vamos lá? Qual é a sua missão? E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: você deve pensar que, enquanto ser humano e filho de Deus, como você tem usado a sua vida para mudar a história de outras pessoas. Porque, queridos, preste atenção: se esta igreja deseja ser relevante, como ela está dizendo querer ser, se esta igreja deseja ser relevante, como as orações desta noite provocaram, se esta igreja deseja ser relevante, você não pode sair daqui sem responder qual é a sua missão. Porque se você é um ser humano e se você é filho de Deus, você tem a responsabilidade de mudar a história de uma pessoa. Lá na igreja nós criamos uma filosofia de vida como comunidade. E eu vou falar sobre isso também. Nós dizemos o seguinte: que nós talvez não possamos mudar o mundo todo, mas nós podemos mudar o mundo de uma pessoa. Nós não podemos mudar o mundo todo, mas nós podemos mudar o mundo de uma pessoa. A igreja de Atos era uma igreja que transformou a vida de muita gente, mudou a história de muita gente. Era uma igreja emergente, era uma igreja nova, era uma igreja que surgia na história da humanidade, mas ela não abdicou da sua missão de mudar a história de outras pessoas. Por isso nós vamos ver juntos o texto de Atos, capítulo 2, verso 47. Está aqui, você pode ler aqui, mas não tem sua Bíblia aberta, porque crentes precisam aprender a deixar suas Bíblias abertas. Vamos ler o texto juntos? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos ver mais forte. Isso aí eu vou pedir só para o pessoal da terceira idade, porque o pessoal da terceira idade vai humilhar os mais jovens. Então eu vou pedir para o pessoal da terceira idade ajudar os mais jovens, das jovens muito fracos para ler. Vamos ler juntos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se
sobrenatural, alguma coisa especial na vida desses irmãos, dessa igreja de Jerusalém, que fez com que milhares de pessoas afluíssem a ela com fome e sede de Jesus de Nazaré. Esta igreja apresentava Jesus de Nazaré, ela pregava Jesus de Nazaré. Para vocês terem uma ideia, esta igreja vivia na base da comunhão, da celebração, da festividade e da proclamação da palavra através dos apóstolos. Esta igreja então caía na graça do povo, esta igreja crescia e esta igreja era acrescentada pelo Senhor todos os dias àqueles que se haviam de salvar. O que é isso, irmãos? Hoje é um tempo que nós falamos tanto de métodos sobre crescimento de igreja, nós falamos tanto sobre tantas coisas, e todos os dias surgem métodos diferentes para o crescimento de igreja, que as pessoas dizem que é a nova visão de Deus, como se Deus tivesse uma. Deus deve ser novo, porque todo dia Deus tem uma visão nova, Ele vai mudando. Deus muda a cada dia, a cada momento, a cada instante. Deus não tem um plano, Deus não tem um projeto. Não, queridos, nada disso. Na verdade, existem princípios que são eternos, que funcionam para qualquer comunidade chamada igreja, e vai funcionar para qualquer pessoa chamada crente. E preste atenção, se você veio aqui nesta noite, se você é um crente em Cristo Jesus, eu quero dizer duas coisas sobre o que você vai ouvir nesta noite. Primeiro, é possível que muito daquilo que você vai ouvir nesta noite, você não goste. Segundo, é bem possível que muito daquilo que você vai ouvir nesta noite e que você não goste, vá perturbar o seu coração, ao invés de trazer paz para o seu coração. Pois bem, dito isso, você pode dizer assim: pastor, então você veio para cá perturbar a gente? Não, eu vim aqui confrontar vocês, eu vim para aqui exortar vocês, eu vim aqui desafiar vocês, do mesmo modo como eu tenho feito com a comunidade a qual Deus colocou nas minhas mãos para pastorear, e do mesmo modo que eu tenho feito em todos os lugares onde eu tenho ido. E aí a última explicação: eu parei de pregar aos domingos para a minha igreja, e presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu não prego mais para o domingo na minha igreja, porque preste atenção, o grande desafio nosso cristão não é no domingo. Quando você sair deste tempo, quando você sair deste culto, você for para a sua casa, aí sim você vai estar enfrentando a realidade da vida. Aqui nós somos todos iguais, cantamos as mesmas músicas, ouvimos as mesmas mensagens, participamos das mesmas orações, nós somos iguais, mas cada um tem uma história, cada um tem um desafio, cada um tem uma tentação diferente, cada um aqui tem um problema a resolver, cada um aqui tem um drama, cada um aqui tem uma felicidade diferente, cada um aqui tem uma razão para cuspir fogo contra muitas coisas, cada um aqui tem razão das mais diversas para olhar para a vida e desistir dela. Então nós somos muito diferentes. Quando nós voltamos para a nossa casa, quando nós saímos do culto e do templo, essa alegria, esse espaço confortável, queridos, aí sim nós somos confrontados pelo dia a dia da vida, e é lá fora que nós precisamos enfrentar a vida e sermos cristãos que fazem diferença, e não aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil ser cristão, mas lá fora é o nosso grande desafio. Quando você for para o seu trabalho, você sair da manhã para trabalhar, quando você for para a sua faculdade, para a escola, aí sim você vai estar sendo testado a sua fé cristã. Quando você voltar para a sua casa e ter deparado com o seu marido que não é crente, talvez bêbado, hétero, que mata em você, aí você sabe que é enfrentar a vida. Quando você voltar para a sua casa e enfrentar o seu filho, que é rebelde, que não te obedece, que é drogado, ou o filho que não quer saber absolutamente nada, que te causa tristeza, aí isso que você tem que enfrentar a vida. Quando você voltar para casa, amanhã de manhã, você tem que ir para a sua empresa, onde o teu patrão te obriga a mentir, a fazer coisas erradas, porque você precisa de um salário, você vai ver o que é enfrentar a vida. Aqui, queridos, aqui é o nosso paraíso, aqui é o lugar onde nós nos colocamos no topo, aqui é o lugar do monte da transfiguração, mas Deus não nos quer aqui para sempre. Deus quer nos trazer de volta para o vale, porque é lá no vale que nós vamos fazer diferença no mundo. Tudo bem? Estamos firmes aí
meninos. E quando a Joia, pensando tudo isso, eu quero compartilhar com vocês as razões pelas quais essa igreja ela é uma comunidade que caía na graça do povo. Em primeiro lugar, eles eram exemplos de vida. Você vai ver no texto de Atos que esta igreja ela era marcada por atitudes que demonstravam uma paixão e uma convicção com a pessoa de Jesus Cristo. Seu testemunho não é vir à igreja todo domingo. O seu testemunho é ser cristão todos os dias. Não pense você que o grande testemunho é você sair de casa de manhã, vir à escola bíblica dominical, ficar para o culto, ficar para o ensaio, voltar para a sua casa, vir ensaiar outra vez à tarde, voltar para a sua casa, vir para a reunião às 18 horas, voltar para a sua casa, vir para o culto às 19 horas, voltar para a sua casa às 22 horas de esgotar. Esse não é o testemunho que você está dando. O testemunho não é vir à igreja todos os domingos, porque a gente não vem à igreja para dar testemunho, a gente vem à igreja para compartilhar do corpo de Cristo, queridos. O nosso maior testemunho é ser cristão todos os dias. E aí preste atenção, se esse desafio não é o seu desafio, o desafio hoje, queridos, que nós temos como igreja é produzir cristãos que sejam cristãos todos os dias. Que você seja cristão quando você estiver diante do Facebook, que você seja cristão quando você estiver diante do seu trabalho, quando você seja cristão quando você estiver diante dos desafios da vida. Sim, queridos, nós somos desafiados todos os dias a sermos cristãos, e todos os dias nós precisamos assumir esse papel que Deus nos deu de vivermos a fé que nós dizemos acreditar em Cristo Jesus. O grande problema é que muitas vezes nós pregamos aquilo que nós não vivemos, e as pessoas não querem mais acreditar naquilo que nós só falamos, elas querem acreditar naquilo que nós vivemos. Essa semana eu conversava com um irmão que ele disse, e a gente estava num pequeno grupo nosso, e ele falou para mim assim: olha, meu filho não fala palavrão, e às vezes eu solto palavrão, e quando eu solto, você sabe que ele é crente. Eu falei para ele assim: então você para de falar, porque todas as vezes que você falar para ele assim, não fale, mas você fala, ele vai dizer assim: eu não acredito no que você disse. Você já ouviu aquela frase, ou já falaram aquela frase assim: para ser cristão com fulano, para ser cristão com fulano, jamais. Já ouviram isso alguma vez? Já ouviram, não é verdade? Sabe por que nós ouvimos isso? Porque o evangelho que as pessoas leem não é o evangelho da Bíblia. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas conhecem você. As pessoas olham para você. Quando as pessoas pensam no Evangelho, quando as pessoas pensam no Evangelho, elas pensam no Evangelho que provocou alguma coisa na sua vida. Então elas olham para você e dizem assim: eu quero o Evangelho que essa pessoa vive, porque o Evangelho que essa pessoa vive mudou a vida dela. Mas quando a sua vida não muda absolutamente nada, e você diz para aquela pessoa que ela vai para o inferno porque ela não acreditou em Jesus, ela vai perguntar assim: mas qual é o Evangelho que está te levando para o céu, se você não vive o Evangelho que você prega? Queridos, preste atenção, o grande desafio para esta geração, para todos os crentes, é nós vivermos a fé cristã todos os dias e não apenas no domingo. Sabe de uma coisa? John Nelson, ele vai dizer o seguinte: que primeiro as pessoas aceitam você, depois elas aceitam a sua visão. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: primeiro as pessoas acreditam em você, depois elas vão acreditar naquilo que você diz. Não adianta você querer viver o Evangelho apenas se você prega e você fala. Não adianta você querer viver o Evangelho apenas se você escreve. Não adianta você querer viver o Evangelho apenas se você canta. Não adianta. Este Evangelho as pessoas estão cansadas de ouvir todos os dias. Aliás, nós temos as músicas, nós nem mais sabemos quem é crente e quem não é, porque todo mundo canta as nossas músicas não para nós somos donos de música alguma. Todas as pessoas
Ele precisa ver que você ama Jesus antes de você mandar amar Jesus. Seu filho precisa saber que você ama Jesus. Eu tenho um filho mais velho. Meu filho mais velho, essa semana a gente estava, há 2 semanas atrás, a gente estava conversando, uma conversa muito legal. E eu dizia para ele sobre as escolhas da vida e como as escolhas da vida produzem consequências. Eu falo isso para ele desde que ele era pequenininho. Hoje ele já é um homem. E eu falo para ele o seguinte: olha, a minha responsabilidade foi viver a minha vida toda mostrando para você que Jesus de Nazaré é a razão da minha vida. Daqui para frente, a sua vida toda é tentar provar para Jesus de Nazaré que você aprendeu tudo aquilo que você tem que viver. Meu desafio é isso. Não é o que a gente fala, é o que a gente fala. Aquela igreja de Atos tinha testemunhos extraordinários, nós se aprendendo a viver por causa de Jesus de Nazaré e até morrer por causa de Jesus de Nazaré. Isso mudou profundamente a vida dessas pessoas. Eu fico pensando, quantos de nós, muitas vezes falamos, mas não vivemos o que nós falamos. Que tal você saber hoje o princípio de que a palavra de Deus ela é a verdade, Jesus de Nazaré é o Senhor da sua vida, que a igreja é o corpo vivo e que você é um missionário das mãos de Deus? Que tal você entender isso? A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles serviam uns aos outros. E preste atenção no que eu vou lhe dizer: seus talentos e formação não podem ser apenas para ganhar dinheiro ou posição social, mas devem converter-se em serviço ao outro. Eu estava num acampamento, teve feliz em vários acampamentos. E aí, no último acampamento, há 2 semanas atrás, eu estava falando para 6 jovens diferentes. Eu perguntei para eles quantos haviam feito faculdade, quantos estavam na faculdade, quantos já haviam se formado, e muitas mãos se levantaram, graças a Deus. E eu perguntei àqueles que haviam se formado e àqueles que estavam se formando, o que eles haviam feito, porque eles estavam na universidade. Todos eles me disseram a mesma coisa. Seguinte: para ter uma profissão, para ter uma posição, para me sustentar, para ganhar dinheiro. Presta atenção no que eu vou dizer. Esse pensamento não é cristão. Esse pensamento é humano. Nós cristãos não fazemos absolutamente nada para ganhar dinheiro. Nós fazemos tudo para glorificar a Deus. E Deus até nos dá a oportunidade de ganhar recursos para vivermos ou para sobrevivermos. Mas o que eu sou e o que eu faço é para abençoar a vida de alguém, é para mudar a vida de alguém, é para mudar a história de alguém. Os meus bens, o meu dinheiro, o meu talento, o meu conhecimento, a minha formação é para ser uma expressão do reino de Deus. Portanto, querido, se você acha que a casa que você tem é só para você, se você acha que a formação que você tem é só para você, se você acha que o dinheiro que você tem é só para você, você entendeu absolutamente tudo errado. Jesus de Nazaré não nos chamou para ficarmos com absolutamente nada. Eu disse no vídeo que eu deste aqui. Eu fico pensando quantas pessoas aqui nessa igreja podem, por exemplo, ser um contador, dentista. Quantos nessa igreja podem ser um balconista, um gari? Quem nessa igreja pode ser um administrador, um terapeuta, um professor? Se você ver essa lista que vai passar aqui agora, você vai compreender bem o que eu estou dizendo para você. Se você ver a lista de pessoas que talvez possam fazer parte dessa comunidade, servir outras pessoas, você vai entender bem o que eu quero dizer. Porque o que eu quero dizer é o que você é. Não é para servir a você mesmo, mas é para mudar a história de outras
sua casa? O que é que você está fazendo como igreja, como membro do corpo de Cristo, além de servir a você mesmo e a sua casa? E aí eu escrevi a sequência dos livros. Eu comecei a escrever em 1999, eu escrevi meu primeiro livro. Eu tenho 6 livros publicados. Já vendi mais de 20 mil exemplares de livros. E eu comecei a pensar que eu poderia usar essa habilidade que Deus me deu para abençoar a vida das pessoas. Então eu comecei a pensar quem eu poderia abençoar. E aí eu pensei em Triângulo, por exemplo. Triângulo é um centro de recuperação para meninos, adolescentes em situação de risco. Eu conheci a Gislane. A Gislane era missionária das missões nacionais, mas eu conheci a Gislane antes de qualquer coisa, quando ela ia sozinha para Nova Iguaçu, e encontrava pães, e sentava na praça em Nova Iguaçu e reunia os adolescentes moradores de rua, os meninos moradores de rua, e distribuía pão para eles. Há algum tempo atrás, o Jornal Nacional fez uma matéria com o Goiânia sobre uma instituição cristã que ajuda as pessoas a mudar nas suas histórias. E aí eu pensei que cada livro que eu pudesse vender, eu podia tirar uma parte e ajudar o Goiânia, abençoar o Goiânia. E eu pude fazer o melhor. Eu estou confeccionando dezenas de cruzeiros. Eu não posso mudar o mundo do outro, mas posso mudar o mundo de uma pessoa. Para abençoar a Goiânia. Para ajudar gente que tem mudado a história de gente. E eu comecei a pensar que aquilo que eu sou, o talento que eu tenho para falar ou escrever, pode ser usado para impactar o coração de muita gente. E ao impactar o coração de muita gente, eu vou poder fazer com que muitas pessoas, vou me dar o instrumento para que muitas pessoas ajudem muitas pessoas. Eu tenho pregado isso na minha igreja e por muito tempo. Mostrei para essas camisetas da Renatinha. E a Bíblia falou assim: e aí, Renatinha, o que você acha dessa frase? Ela falou assim: você tem dito isso desde que chegou aqui. E nós começamos a falar isso com as pessoas. E as pessoas começaram então a mudar um pouco a vida de outras pessoas. Amém, por exemplo, resolveu um dia adotar 2 crianças temporariamente até que elas descobrissem os seus pais, como foi o dia de origem. E ela foi, para a palavra de Deus, pegou essas 2 crianças, levou para dentro da sua casa e ela devolveu a sua família em um lar em Minas Gerais, como descobriu os seus parentes que estavam mais próximos do estado. Até hoje também ajuda e abençoa essas crianças, familiar escolar, com presentes, com cuidados. Na nova dia de procurou e disse: pastor, eu vejo que está todo incomodado e eu gostaria de saber se eu posso distribuir comida para os moradores de rua. E eu pensava: pode, você é a ministra da sua ideia. Vai com Deus. Como é que você vai fazer isso? Você, pastor, eu vou pedir comida às pessoas, vou fazer dentro da igreja, vou pegar o carro dos irmãos e vou sair às ruas. Toda quinta-feira, sair às ruas do Grajaú, Tijuca, Vila Isabel, para alimentar moradores de rua. Alguns dias saí com ela, eu ficava impressionado, porque ela chamava os moradores de rua pelo nome, e os moradores de rua chamavam uma nova pelo nome também. Até que um dia ela disse assim: pastor, eu vou ver o seu Wilson, eu disse para a igreja do domingo seguinte, o seu Wilson estava lá. E eu fiquei feliz pelo seu Wilson, porque a nova tinha prometido que ele tinha que ir à igreja, ele foi à igreja mesmo. E o seu Wilson voltou 2 semanas depois, com a Bíblia na mão, e foi muito interessante a Bíblia novinha. E ele veio mostrar a nova situação. O seu Wilson comprou a Bíblia, ele quer mostrar para você.
E eu fui falar com ele, você disse, por que você comprou Bíblia? A gente tem um monte de Bíblia aqui. E ele disse, pastor, eu queria comprar a minha Bíblia, eu queria ganhar a minha Bíblia. Então eu acabei papelando durante uma semana, eu juntei dinheiro, eu comprei a minha própria Bíblia. Alguns anos depois, o Wilson me procura e falou assim, pastor, eu consegui um emprego de carteira assinada. Foi um milagre, porque eu estou morando na rua ainda, mas mesmo assim me deram um emprego sem poder assinado. Eu falei assim, Wilson, louvado seja o nome do Senhor. E algumas semanas depois, o Wilson falou assim, pastor, eu alguém na minha casa. Eu estou morando na minha casa. E ele gostou de visitar a casa dele. Ele disse, você não gostou desse? Não, eu só quero mostrar que eu já paguei o primeiro mês. Eu falei, tá bom, Senhor, louvado seja Deus. Eu falei com a Bárbara, e a Bárbara foi então montar a casa do Senhor Wilson. Nós fomos montar a casa do Senhor Wilson. O Senhor Wilson agora tinha casa, ele era morador do mundo, mas alguém resolveu contar a história dele. Ele foi, e a história dele foi sendo contada, e agora ele tinha casa. O Senhor Wilson volta 2 meses depois e fala assim, pastor, eu comprei a minha casa. Ele disse, agora para. Aí já é mentira. E ele disse, não, pastor, eu comprei. Quando o dono da casa disse que eu poderia debitar os aluguéis que eu pago, cada aluguel que eu pago, a prestação da casa, cada aluguel está no meu nome. Eu tenho os progressivos com ele, os progressivos. Foi assim que generosamente nós fizemos mudanças na história de algumas pessoas. Foi assim que generosamente nós olhamos para nós mesmos, começamos a perguntar o que é que nós estamos fazendo além de servir a nós mesmos e a nossa casa. Eu tenho ido a Cuba todos os anos. E no primeiro ano que eu fui, eu tive um encontro com um casal chamado Sérgio e Cristo. Na verdade, o nome dela é Billy Pampo e ele Sérgio Rodrigues. E eles estavam no último dia daquela conferência falando para líderes em Cuba, quando eu falei para o meu amigo Rubinho, que era pastor do Catu, uma igreja batista independente, que foi companheiro de viagem, de experiência comigo, Deus colocou meu coração de levar esse Deus do Brasil. E ele falou assim, você está doido? Eu disse, eu não sei se estou doido, ele estava no meu coração isso. E aí eu fui para a igreja, falei, irmãos, a viagem em Cuba foi assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês, tinha um casal lá, e Deus colocou no meu coração de trazer para o Brasil, para eles estudarem no Brasil, voltarem para a Cuba, para servir em Cuba. Eu gostaria de saber se os irmãos gostariam de orar por isso. E você sabe como é perguntar as coisas para a igreja? Todo mundo quer saber quanto custa as coisas. A primeira pergunta que as pessoas fazem, pastor, quanto custa? E eu falei assim, nossa, eu não estou perguntando quanto custa, eu quero nem saber quanto custa, porque na verdade a minha preocupação agora é orar. Eu quero saber se isso é da vontade de Deus que estraga essa tudo. E aí nós ficamos 3 meses orando, eu 3 meses, eu falei, irmãos, nós oramos demais, está fechado esse negócio de oração. Vamos parar de orar agora, eu quero saber o seguinte, os irmãos querem trazer ou não querem trazer? Aí de novo ela vem a pergunta, pastor, mas quanto vai custar? A gente vai ter muita chata, quanto vai custar? Eu não sei, eu quero saber o que adianta se for barato vocês não quiserem. Eu quero saber se vocês querem. E aí o povo falou assim, queremos, eu não vou orar mais, eu vou mais 3 meses. E aí, olha, os irmãos oraram, os irmãos agora querem trazer, agora não vão trazer. E aí perguntaram, pastor, quanto custa? Eu falei assim, irmãos, custa caro. Mas os irmãos não falaram que querem trazer. Então, o que Deus queria fazer é mover o coração de vocês. E aí nós mandamos o dinheiro do passaporte, todos os documentos, eles não têm dinheiro para dar em Cuba. O Sérgio é um dentista que abandonou odontologia para ser músico de música. É um dos melhores músicos que eu já vi na minha vida, um dos melhores tecladistas que eu já vi na minha vida. E eu fiquei muito impressionado com ele por causa do coração crente deles. E aí um dia nós conseguimos comprar as passagens deles. E eles conseguiram autorização para deixar Cuba. E eles vieram para o Brasil. E nós deixamos eles no apartamento. E eles ficaram por 3 meses. Depois ficaram por mais 3 meses aqui no Brasil. E retornaram para Cuba para servir as igrejas cubanas. No ano passado, este ano eu estive com eles de novo em maio. Um trabalho extraordinário que ele fez na cidade de Camauê. E Sérgio teve a vida mudada. Ele levou os recursos que ele levou, ele pôde ter uma vida digna em Cuba, os recursos que ele levou, ele pôde construir um banheiro para a casa da sua sogra, os recursos que ele levou, ele teve a sua história mudada. Eu estava pregando esse ano, o Sérgio foi meu intérprete em português, do português para o espanhol, e ele foi meu intérprete na conferência para mais de 800 pessoas. E Sérgio, no meio do sermão, eu disse o seguinte: vocês precisam aprender a
mudarem a tua inteira, vocês podem mudar a vida de uma pessoa. Você repara no meio de sermos assim, você mudou a minha história. Queridos, o que é que nós estamos fazendo? Além de servir a nós mesmos e a nossa casa. Às vezes nós temos tanta preguiça de gastar dinheiro com as coisas do reino de Deus, porque nós sempre pensamos em nós mesmos. A gente acaba o culto, a gente pensa na cantina. A gente acaba o culto, a gente pensa na roupa de amanhã. A gente acaba o culto, a gente não pensa, a gente não consegue ter uma mentalidade de servo. Acaba o culto, eu quero usar os meus recursos para abençoar e mudar a história de muita gente. Por isso o grande desafio não é para o culto, é para fora do culto. Por isso que essa igreja cresceu. Porque essa turma lá em Jerusalém abençoava, multiplicava a graça, a boa misericórdia do povo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: que eles olhavam para o futuro, respeitavam o passado e viviam o presente. Você não pode ter uma igreja para você, mas uma igreja que ensina a sua liderança. Nós somos utopicamente abençoados pelos irmãos do passado. As coisas que tem aqui hoje é fruto do esforço, da coragem, da fé, do ânimo de irmãos misericordiosos, santos e íntegros, que levantaram tudo o que vocês estão vendo. É só Deus. E esta geração é responsável por esta geração. Nós não podemos ficar mais respondendo as perguntas que a geração do passado fazia, porque senão nós vamos responder hoje a perguntas que ninguém está mais fazendo. Nós precisamos entender que a nossa mensagem é para esta geração, para mudar esta geração, para impactar esta geração, para alterar a vida desta geração, queridos. Esta igreja tem que ter uma mensagem, essa igreja tem que ter uma voz profética, essa igreja tem que ter um desejo de sair por essas portas para mudar e alterar o mundo de muita gente, a história de muita gente, a vida de muita gente. Enquanto estamos aqui confortáveis neste lugar, centenas de meninos e meninas da idade desses que aqui à frente estão se drogando com fileiras de cocaína, meninas se prostituindo todos os dias, meninas sendo vendidas nas estradas do Nordeste e pais tendo seus filhos no norte deste país. Enquanto isso, a gente abre um novo cristão para cantar maravilhosa graça. Não tem coerência, queridos. Ou a gente se sente profundamente incomodado, ou a gente para com esse discurso de dizer que nós queremos amar as pessoas lá fora. A gente para de ficar cantando cânticos todos os dias, e honestamente, parece que instigação de gelo evangélico, porque nós não saímos disso, nós não saímos de uma louvação, queridos. Presta atenção, nós temos uma missão a cumprir, queridos. E se você não se sente incomodado pelas pessoas que moram todos os dias nessa cidade, ou se o coração se tornou uma pedra, ou ele não foi transformado. Lembre, o que é que você vai responder quando Deus fizer essa pergunta? Qual é a sua missão? Deus tem algo para fazer com você e através de você. Eu só espero que você não saia daqui sem ter sim o chamado de Deus. Parabéns a todos vocês por aniversário da igreja. Que Deus abençoe a missão de cada um. Faz graça. Em nome de Jesus.